Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa e nas próximas aulas nós vamos estudar os famosíssimos produtos notáveis. Nessa videoaula especificamente vamos começar pelo primeiro dos principais casos, que é o quadrado da soma de dois termos. Bom, antes de falar especificamente dos produtos notáveis, precisamos relembrar algumas propriedades de potenciação que serão importantíssimas para essa e para as próximas aulas também. Primeira propriedade é essa aqui, ó. Eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Então, quando eu tenho esse caso, eu conservo a base e adiciono os expoentes. Ou seja, eu posso simplificar essa conta escrevendo simplesmente assim, ó, a elevado a x mais y. Conservo a base, se ela for igual a, e adiciono os expoentes. Por exemplo, esses dois casinhos que a gente tem aqui, ó, y a quarta vezes y elevado à primeira. Não precisa escrever o elevado à primeira, basta escrever y. Então, quando eu tenho esse caso aqui, eu posso simplificar essa expressão. Eu posso escrever simplesmente y elevado à quinta. Eu mantive a base y e adicionei os expoentes. 4 mais 1 dá 5. Um outro exemplo, ó, eu tenho a elevado à sexta vezes a elevado à oitava. Ou seja, eu tenho uma multiplicação de potências todas de mesma base. Eu posso simplificar essa expressão escrevendo simplesmente a elevado a 15. Como? Eu mantive a base e adicionei os expoentes. Essa é a primeira propriedade. Outra propriedade importante vai ser essa daqui, ó, vai aparecer nas continhas algo desse tipo, a elevado a x elevado a y, ou seja, uma potência de potência. Para simplificar isso, basta conservar a base e multiplicar os expoentes. Ou seja, se eu tiver uma expressãozinha desse tipo, eu posso simplificar escrevendo como a elevado a x vezes y. Veja esses exemplos aqui, ó. Tenho x à terceira, tudo isso elevado à quarta, certo? É uma potência de potência. Eu posso simplificar essa expressão escrevendo x elevado a 12. Mantive a base, x, e multipliquei os expoentes. 3 vezes 4 dá 12. A mesma coisa aqui no exemplo aqui de baixo. Eu tenho b à quinta, tudo isso elevado à quinta. É uma potência de potência, mantenho a base e multiplico os expoentes. Vai ficar b elevado a 25. E a terceira propriedade importante para a gente revisar nessa aula é a seguinte, ó. A elevado a x vezes b elevado a x. Eu tenho uma multiplicação de potências de mesmo expoente. Eu posso simplificar uma expressão dessa conservando o expoente e multiplicando as bases. Então, veja só, eu posso escrever isso como a vezes b, tudo isso elevado a x, certo? Posso escrever dessa forma. Veja só esse exemplo aqui. Eu tenho a elevado à quarta e b elevado à quarta. Então, eu tenho uma multiplicação de potências de mesmo expoente. Então, eu posso reescrever essa expressão, eu posso simplificar ela escrevendo dessa forma. A vezes b, tudo elevado à quarta. Tá? Bom, mas nessas aulas a gente vai usar essa propriedade mais no sentido contrário. Ó. Eu tenho algo aqui como está na direita e eu vou escrever como está na esquerda. Ó. Por exemplo, esse caso aqui. Ó. Eu tenho x vezes y, tudo isso elevado à sexta. Então, como eu tenho dois termos se multiplicando aqui dentro, uma multiplicação, e tudo isso está elevado à sexta, eu posso separar. Posso escrever como x à sexta vezes y à sexta. Ou outro exemplinho, ó, eu tenho 2 vezes x à terceira, tudo isso elevado ao quadrado. Então, essa expressãozinha eu posso escrever de outra forma. Eu elevo o 2 ao quadrado, dá 4, e eu elevo o x à terceira ao quadrado, que dá x à sexta. Nada mais é do que uma potência de potência, certo? Então, quando eu tiver uma multiplicação dentro dos parênteses, e os parênteses tiverem elevado a algum expoente, eu posso distribuir esses expoentes, somente se aqui dentro for uma multiplicação. Relembrar das propriedadezinhas aí de potenciação, vamos dar início ao nosso tema com um probleminha. Ó. Qual é a área do quadrado? Então, eu tenho aqui um quadrado de lado 3. Qual é a área desse quadrado? Então, a área é 9. 3 vezes 3 dá 9. Agora, se eu tiver um quadrado de lado x, a área desse quadrado vai ser x ao quadrado. Lado vezes lado, x vezes x dá x ao quadrado. Até aí, tranquilo. Agora, e se eu tiver um quadrado onde o lado é x mais 3, certo? Aqui era 3, aqui era x, eu construí um quadrado onde o lado é x mais 3 e o outro lado, obviamente, também é x mais 3, afinal é um quadrado. E agora, quanto que é a área desse quadrado aqui? Seguindo a lógica, vai ser x mais 3 ao quadrado, certo? Mas, quanto que vale x mais 3 ao quadrado? Será que dá para fazer essa conta aqui? Bom, primeiro passo, uma coisa importante, eu percebo o seguinte. Se eu pegar esse quadradinho aqui, encaixar aqui, e pegar esse quadradinho e encaixar aqui, eu percebo uma coisa muito importante, que é a primeira coisa que vocês têm que saber sobre esse assunto,
que é x mais 3 ao quadrado não é igual, é diferente do que x ao quadrado mais 9. Então, perceba que eu peguei o 9 e encaixei aqui, o x ao quadrado aqui. Perceba que não ocupou a área inteira do quadrado de lá do x mais 3. Ou seja, x mais 3 ao quadrado, que é toda a área azul, não é a mesma coisa que a soma das duas áreas, ó, 9 mais x ao quadrado. Então, esse é o primeiro passo importante, né? Os alunos que estão começando a aprender esse tema, eles têm uma vontade assim, muito grande. Eles veem x mais 3 e faz a distributiva do expoente, mas isso não é verdade. Não pode fazer isso. Se eu tenho uma soma, uma adição aqui dentro, não pode distribuir o expoente. Já acabou de ver a propriedade? Quando tem uma multiplicação aqui dentro, eu posso distribuir o expoente. Agora, para adição, não pode. Então, não é x ao quadrado mais 9. Bom, aí fica a dúvida. Se não é x ao quadrado mais 9, é o quê, então? Bom, então vamos lá. Vamos fazer de duas maneiras diferentes. Se esse é um quadrado de lado x mais 3, e esse daqui também x mais 3, eu posso separar esse quadrado em várias partes. Ó. Eu posso dividir esse lado aqui em 3 e x, afinal é x mais 3. Esse lado eu vou dividir em x e 3, e os outros lados também. 3 e x, 3 e x. Certo? Todos os lados x mais 3, afinal é um quadrado. Agora, para calcular a área total, eu vou calcular área por área. Ó. Isso daqui é um quadrado de lado x. Então, a área desse quadrado é x ao quadrado. A área desse quadrado aqui é a área de um quadrado de lado 3, né? 3 vezes 3 dá 9. Isso daqui, essas outras duas partes, são retângulos, onde a base é x e a altura é 3. Então, 3x e aqui é a mesma coisa. A base é 3, a altura é x, a área é 3x. Pronto, calculei cada uma das partezinhas, agora eu consigo calcular a área total desse quadrado aqui, ó. A área é igual a x ao quadrado, juntando 3x com 3x dá 6x, e mais o termo independente aqui que é 9. Ou seja, acabamos de ver que a área desse quadrado, que é x mais 3 ao quadrado, é x ao quadrado mais 6x mais 9. Tá? Esse é um jeito geométrico de resolver essa continha. Mas você pode fazer simplesmente algebricamente. Ó. A é igual a x mais 3 ao quadrado. Como que eu posso resolver quanto que é x mais 3 ao quadrado? Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Então, a área pode ser calculada como x mais 3 vezes x mais 3. E aí é só fazer a distributiva dos polinômios aqui. Ó. Vai ficar A é igual a x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 3 dá 9. Agrupando os termos semelhantes, teremos que a área é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, eu resolvi geometricamente, resolvi algebricamente quanto que é x mais 3 ao quadrado. Lembra da nossa dica importante do slide anterior? Ó? X mais 3 ao quadrado não é x ao quadrado mais 9, simplesmente. Não pode fazer a distributiva. Tem essa parte do meio aqui, ó, esse 6x, que faz toda a diferença na continha, tá? Calcule e perceba o padrão. Esse é um ótimo exercício para quem está começando a estudar esse conteúdo, quem está vendo pela primeira vez. Então, vamos lá, pegue seu lápis, sua borracha, seu papel e resolva todos esses itens que estão aqui. Ah, professor, mas dá muito trabalho, tem que fazer a distributiva, agrupar os termos semelhantes, fazer todos esses casos aqui. Bom, se você está achando isso muito trabalhoso e difícil, eu tenho duas notícias para vocês, uma ruim e uma boa. Começando pela ruim, é que esse tipo de conta você vai fazer muitas vezes ainda na sua vida. Vai aparecer muito em álgebra, em matemática, contas desse tipo. A notícia boa é que esse tipo de conta tem um padrãozinho. Você vai achar difícil nas primeiras vezes, mas você vai perceber que é sempre o mesmo formatinho, é sempre a mesma coisa. É praticamente uma tabuada da álgebra isso, certo? Então a gente vai perceber o padrão e aí as contas vão ficando cada vez mais fáceis à medida que a gente vai pegando prática, tá? Então tem que praticar. Então vamos lá, vamos resolver o primeiro aqui, ó. X mais 1 ao quadrado é só fazer x mais 1 vezes x mais 1, certo? Então fazendo a distributiva aqui vai ficar primeiro com primeiro, x ao quadrado, primeiro com segundo, x, segundo com primeiro dá x também, e o segundo com segundo dá 1. Agrupando os termos semelhantes, temos na resposta x ao quadrado mais 2x mais 1. Resolvendo o segundo por distributiva, vamos separar aqui em x mais 2 e x mais 2, vai ficar x vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 2 dá 4. Então, a resposta final, agrupando os termos semelhantes, será x ao quadrado mais 4x mais 4. Vamos resolver mais um aqui, ó. X mais 3 vezes x mais 3
Fazendo a distributiva vai ficar x ao quadrado mais 3x mais 9. Agrupando os termos semelhantes, teremos x ao quadrado mais 6x mais 9, tá? É um pouco cansativo, mas é bom para você que está começando a fazer, ó. Para não perdermos tempo, eu vou colocar aqui as respostas de todos eles. E agora a gente tem que perceber um padrão. Será que a gente precisa fazer toda essa conta aqui para chegar na resposta? Será que não tem sempre um formatinho igual para todos? Ó? Então, se você resolveu um por um, você deve ter percebido um certo padrão. Ó. Perceba que nas respostas, sempre o primeiro é x ao quadrado, né? O primeiro termo é x, sempre tem aqui, nesses casos, o x e o número. O primeiro sempre deu x ao quadrado, ó, x ao quadrado, x ao quadrado. O segundo deu sempre o dobro do número que está aqui, dentro dos parênteses, vezes x. Ó, 2x, 4x, 6x, 8x, 10x, 12x e assim por diante. É sempre o dobro do número vezes x. E o último é sempre o quadrado do número que está lá dentro. Ó, tá vendo? Então, ó, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, e assim por diante, né? Por exemplo, 8 ao quadrado, 64. Então, tem sempre esse mesmo padrão, ó, o quadrado do primeiro, o dobro do número vezes o x, mais o quadrado do segundo. Tem sempre um padrãozinho. Ah, será que a gente precisa fazer todas essas contas, então? Será que a gente não consegue fazer de um jeito rápido? Então, a resposta é sim. Tem uma formulinha bem rápida para a gente fazer essas contas aqui, e vai ser muito importante que você aprenda a fazer desse jeito rápido, por dois motivos. Ó. Mas antes de falar esses motivos, vamos ver aqui a formulinha. Ó. Então, sempre que eu tiver o quadrado da soma de dois termos por enquanto. Ó. Então, eu tenho A mais B, são dois termos somados, tudo isso elevado ao quadrado. Você pode fazer a distributiva, se você quiser. Se por um acaso você esquecer a formulinha, você faz a distributiva. Fazendo a distributiva vai ficar A quadrado mais AB mais B quadrado, que é a mesma coisa que A quadrado mais 2AB mais B quadrado. O ponto é o seguinte, ó, sempre que eu tiver uma conta desse tipo, dois termos ao quadrado, esse primeiro é o primeiro termo, esse aqui é o segundo termo. Sempre a resposta vai ter esse formato, que é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto dos dois termos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, certo? Então, se você decorar essa maneira de fazer, por dois motivos isso vai ser bem importante. Primeiro, esse tipo de conta vai aparecer muitas vezes na sua frente. Se todas as vezes que aparecer esse tipo de conta você fizer a distributiva, você vai perder muito tempo e vai perder paciência também. É parecido com o que você fez com multiplicação. Quando você aprendeu que é 5 vezes 7, você aprendeu lá que é 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. E aí você somou 7 mais 7 mais 7 e chegou no resultado que é 35. Só que essa conta dá muito trabalho. Você não vai ficar fazendo todas as vezes esse tipo de conta. 5 vezes 7 é uma conta muito corriqueira. Então você aprendeu a decorar esse resultado, que é muito mais prático para o dia a dia. Aqui é a mesma coisa. A mais B ao quadrado é mais fácil ficar decorando essa formulinha do que fazer a distributiva. Tá? Eu sei que parece mais difícil decorar no começo, mas mais para frente vai ser muito útil. Principalmente pela volta. Mais para frente a gente vai fazer o contrário. A gente vai bater o olho numa expressão desse tipo e a gente tem que fazer a volta. A gente vai voltar. A gente vai bater o olho aqui e vai voltar. E não dá para voltar fazendo distributiva. Não tem como. Você só vai conseguir fazer o caminho inverso se você decorar muito bem esse primeiro passo aqui, certo? Muito parecido também com o que você fez na multiplicação. Você sabe quanto que é 35 dividido por 5, dá 7. Você só sabe isso porque você tem a tabuada muito bem de cabeça. Você sabe de cabeça que 5 vezes 7 dá 35, então você faz 35 dividido por 5, dividido por 7, rapidinho por causa da tabuada. Aqui é a mesma coisa. Se você souber muito bem feito essa formulinha, quando a gente for fazer a volta, você vai ter muito mais facilidade, tá bom? Bom, então a nossa formulinha se resume a essa frase aqui, ó. Frase muito importante, vou falar ela muitas vezes ainda, ó. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, vou falar muitas vezes ainda essa frase aí, anota ela aí. Então, vamos ver alguns exemplos para a gente treinar e ficar craque nessa formulinha, ó. Então, para lembrar aqui, coloquei a formulinha aqui no canto, ó. A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Toda conta desse tipo, ó, aqui tem 5 exemplos, todas as contas no final vão ter esse mesmo padrãozinho. Ó. Então, no comecinho, se você quiser para te ajudar, para apoiar, você pode fazer o seguinte, vamos lá, x mais 10 ao quadrado.
Então, sempre vai ter o mesmo formato. Qual que é o formato? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Todos vão ter o mesmo formatinho, o mesmo esqueletinho. Ó. Então, coloca o esqueletinho aqui e agora a gente vai preenchendo o esqueletinho. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora é só fazer a conta. Ó. O quadrado do primeiro, x ao quadrado, é x ao quadrado mesmo. Agora vem a parte mais difícil, que é esse meinho, esse miolinho, é o que você tem que tomar cuidado. Eu tenho que fazer 2 vezes x vezes 10. Então, primeiro faz a conta com os números. Ó, 2 vezes 10 vai dar 20, vezes x, 20x, certo? Primeiro os números, depois a letra, 20x. E por último, o segundo termo ao quadrado, que é 100, certo? Vamos lá, mais uma vez, ó, mais um outro aqui. Segundo exemplo, 3 mais 4, 3a mais 4 ao quadrado. De novo, ó, o esqueletinho é sempre o mesmo, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora preenche o esqueletinho, ó, o primeiro termo 3a ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí a gente faz a continha, preencher o esqueletinho é só fazer continha. 3a ao quadrado, ó, de acordo com a propriedade que a gente viu no comecinho da aula de hoje, ó, 3a ao quadrado é igual a 9a quadrado. Distribui o expoente, ó, como é uma multiplicação aqui dentro, fica 9a quadrado. Agora a parte mais difícil que é o miolinho, ó. Miolinho tem que fazer toda essa multiplicação. 2 vezes 3a vezes 4. Começa pelos números. 2 vezes 3, 6. Vezes 4, 24. E a letra só tem uma, que é o A. Então fica 24A. Mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado, 16. Beleza? Vamos lá, o próximo aqui, ó. 5x mais 3y ao quadrado. Esqueletinho de novo, para a gente ficar craque. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O primeiro ao quadrado, vamos preencher o esqueletinho, ó, 5x, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Preenchemos o esqueletinho, agora é só fazer a continha. Ó. 5x ao quadrado, de novo, ó, eleva os dois ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, x ao quadrado, x ao quadrado. Então, vai ficar 25x ao quadrado. Agora o miolinho, vamos lá, ó, com calma. Primeiro faz os números. 2 vezes 5 vezes 3. 2 vezes 5 dá 10, vezes 3 dá 30. E aí junta as letrinhas. x e y vai ficar 30xy, certo? E por último, 3y ao quadrado é igual a 9y ao quadrado. Eleva os dois, eleva o 3, eleva o y. Mais um exemplo, ó, a quadrado mais 6b, tudo isso elevado ao quadrado. Esqueletinho, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí preenche o esqueletinho, com calma. Ó. Primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí é só fazer a continha. Ó. A ao quadrado é potência de potência, ó. A gente relembrou na aula de hoje. Vai ficar a quarta, mantém a base e multiplica os expoentes. Agora o miolinho, com paciência. Vamos lá, primeiros números. 2 vezes 6 vai dar 12. E aí, a quadrado com b fica a quadrado b mesmo. Então, fica 12a quadrado b. Mais o segundo ao quadrado. 6b ao quadrado é 36b. Então, a resposta é tudo isso aqui. E mais um último exemplo dessa página aqui. Esqueletinho de novo, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vocês vão me ouvir repetir essa frase várias vezes. Vocês vão sonhar com isso aí. Vamos lá, ó. Agora preenche o esqueletinho. Primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora vamos lá, fazer as continhas com calma. Ó. Essa continha aqui eleva o número ao quadrado, eleva a letra ao quadrado. Então vai ficar 4x à sexta. 2 ao quadrado é 4. X à terceira ao quadrado é x à sexta. Potência de potência. Mantém a base e multiplica os expoentes. Agora o miolinho, ó, com calma. Ó, número com número. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes raiz de 2, não tem como juntar número com raiz. Então, fica 4 raiz de 2 mesmo. E o x ao cubo só tem o x ao cubo, então copia x ao cubo aqui do lado. E, por último, raiz quadrada de 2, aí você eleva o 2 ao quadrado. Ó. 2 ao quadrado é 4, raiz de 4, que vai dar 2, certo? Raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2 mesmo. Então, essa é a resposta final do último aqui. Vamos para mais 5 exemplos para a gente ficar fera nisso aí. Ó. Então, vamos colocar aqui a formulinha no cantinho para a gente lembrar. Ó, a mais b é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ó. Então, a gente já treinou bastante. Agora, a gente vai fazer mais direto ainda. Ó.
Então não precisa nem fazer o esqueletinho. Se você tá craque, você vai fazer sem o esqueletinho. Vamos lá, ó. A formulinha não é o quadrado do primeiro, então y ao quadrado. Agora o miolinho, tem que fazer com calma, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então 2 vezes y vezes 5, que vai ficar 10y. Mais o quadrado do segundo, que dá 25. Pronto, a gente fez rapidinho essa conta. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ah, professor, ainda não estou confiante, não consegui fazer direto. Posso fazer o esqueletinho? Pode. Então, se você ainda não pegou confiança, pode fazer o esqueletinho até você abandonando ele. O ideal seria você abandonar ele com a prática, tá? Mas se você não ficar confiante, pode usar o esqueletinho sempre. Vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas tudo bem. Agora, no segundo item, ó, de novo, 7x mais 1 é o quadrado da soma de dois termos. Então, vamos para a formulinha. O quadrado do primeiro, 7x ao quadrado, dá 49x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 14x. Mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Pronto, acabou. 49x ao quadrado mais 14x mais 1. Terceiro caso. Vamos lá, ó. Formulinha. Quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro é 81a quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, então agora tem bastante letra, vamos com calma. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro dá 18a. Vezes o segundo, vai ficar 36AB. Esse tem que tomar cuidado, ó. Na dúvida, faz primeiro os números. 2 vezes 9 vezes 2, dá 36. E aí, junta as letrinhas, A e B, AB, 36AB, tá? Se não está confiante, faz o esqueletinho, depois faz a conta. Aí você vai pegando a prática e você vai largando o esqueletinho, sem pressa. E o último é o quadrado do segundo. O quadrado de 2b dá 4b quadrado, certo? Pronto, resolvemos o terceiro. O quarto, x à quarta mais y, tudo ao quadrado. Vamos lá, formulinha. O quadrado do primeiro, x à oitava. X à quarta ao quadrado da x oitava. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo, y ao quadrado. Esse foi fácil até, né? Agora o último, ó. Vamos lá, formulinha. Quadrado do primeiro, x à décima. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Perceba que não dá para juntar o 2 com raiz de 3, então deixa 2 raiz de 3 mesmo. E aí copia a letra, x à quinta. Mais o quadrado do segundo. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 3 ao quadrado é 9, raiz de 9 é 3. Beleza? E agora os últimos 5 exemplos, ó. Esses daqui eles têm uma coisa diferente. A diferença é que eles têm a mesma letrinha, ó, x ao quadrado e x, y ao cubo e y. Então eles têm a mesma letrinha. Então vai ter um pouquinho de diferença que você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mais uma vez vou colocar a formulinha aqui no canto para a gente nunca mais esquecer. A mais b ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então vamos lá, ó. Primeiro, já que tem a diferença, eu vou começar usando o esqueletinho para a gente não errar, ó. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Com calma. O primeiro é x ao quadrado, x e x. Preenchi o esqueletinho com calma. Agora a gente vai fazer a continha, ó. Quadrado do primeiro, x ao quadrado é x à quarta. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aí você tem que lembrar da propriedadezinha que a gente viu na aula de hoje, ó, que a gente reviu na aula de hoje, né? X ao quadrado vezes x, você mantém a base e adiciona os expoentes. Então, vai ficar 2 vezes x ao cubo. 2 mais 1 ficou x à terceira, certo? Mantém a base e adiciona os expoentes. E, por último, o quadrado do segundo é fácil, x ao quadrado. Beleza? Vamos lá, vamos usar o esqueletinho mais uma vez para fazer esse aqui de baixo. Ó. De novo, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Preenche o esqueletinho, ó, primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí vamos fazer a conta com calma. Ó. O quadrado do primeiro, y à terceira ao quadrado dá y à sexta. 2 vezes o primeiro vezes o segundo é 2 vezes 3, que dá 6. E o y à terceira com y dá y à quarta. Então fica 6y à quarta. E o último ao quadrado, 3y ao quadrado, fica 9y ao quadrado. Eleva o 3, eleva o y. Beleza? Bom, basicamente a única diferença é o miolinho aqui, ó, que você tem que juntar as duas letras que são iguais, que não tinha acontecido isso antes. Bom, agora que a gente já pegou a prática, vamos tentar largar o esqueletinho, ó. Quadrado do primeiro, 9a à quarta. Eleva o 3, eleva o a ao quadrado. Então fica 9a à quarta. Agora com calma, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vamos olhar para os números primeiro. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12.
E a ao quadrado com a vai dar a terceira. Então, fica 12a terceira, certo? Duas vezes o primeiro vezes o segundo. De novo, se não está confiante, não está conseguindo, faz o esqueletinho sem pressa, sem problemas, tá? E por último, o quadrado do segundo, fica 4a quadrado. Ó. Fizemos rapidinho, sem gastar muito papel, sem gastar muita paciência. O penúltimo, x à quarta mais 5x tudo ao quadrado. Vamos lá, rapidinho, o quadrado do primeiro, x oitava, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Os números, ó, 2 vezes 5, 10. X à quarta com x à primeira dá 10x à quinta. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E por último, o quadrado do segundo, que dá 25x ao quadrado. Beleza? E agora o último, temos aqui 2x à quinta mais raiz de 5x. O x está fora da raiz, tá? Bom, quadrado do primeiro, então eleva tudo isso aqui ao quadrado, fica 4x à décima. Agora toma cuidado, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro dá 4x à quinta, vezes o segundo vai dar 4 raiz de 5x à sexta, tá? Aqui tem que tomar bastante cuidado, ó. Primeiro eu faço os números, ó, 2 vezes 2, 4, vezes raiz de 5, 4 raiz de 5. E depois olha a letra, x à quinta com x dá x à sexta. E por último, esse termo aqui ao quadrado, o segundo termo ao quadrado, que vai ficar 5x ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado é 5 e x ao quadrado é x ao quadrado mesmo. Beleza, pessoal?